Agora nós vamos atuar. Onde nós atuamos? Na anamnese do paciente. Esse é um ponto muito importante. Muito importante. Aqui eu vou saber, primeira coisa, por que ele me procurou? Essa pergunta vai ser importante lá no plano de tratamento. Tá? É a primeira resposta que você tem que dar ao paciente. Por que você me procurou? Ele não pode sair sem resposta. Te procurar por uma coisa, te procurar para comprar um carro e você vender uma casa para ele. Você resolveu o problema do paciente? Né? Então, a anamnese. Você tem parente diabético, hipertenso, dor reumática? Ele vai precisar de um acompanhamento médico. Eu preciso cuidar da saúde geral desse paciente antes de cuidar da saúde bucal? É aqui que eu vou saber. Aqui eu vou saber tudo o que ele sente, os seus sintomas físicos e emocionais. Quantas vezes no consultório você perguntou para um paciente, você trabalha? E ele começou a chorar. E ele te fala, não, estou desempregado. Você tem filho? Começa a chorar. Mas por quê? Porque meu filho está envolvido em droga. Isso acontece no seu consultório. No seu colo. Que o paciente está deitado na cadeira com a cabeça no seu colo, te olhando de baixo para cima, numa condição de inferioridade, pedindo socorro e pedindo me ajuda. Entende? E é nessa hora que eu tenho que ter muito respeito com o paciente. Dar-se o respeito para que ele possa, nós vamos ver lá na frente, ele seja encorajado a te dizer o que ele sente, que vai ser a base do seu diagnóstico, é o primeiro passo. Depois que eu coletar esses dados de informação de sintomas, eu vou buscar as marcas deixadas pelos sintomas, são os sinais. E eu tenho sinais clínicos, que eu vou fazer por meio de quê? De um exame clínico. E tem coisas, sinais que eu não vejo clinicamente, mas eu preciso de imagens, exames de imagem, radiografia, tomografia, ressonância, a que você puder interpretar os dados, as informações. Não adianta pedir exames que você não sabe interpretar. Entende? Depois disso, eu vou trabalhar com um simulador do que existe nessa boca, que é um modelo de estudo ou de diagnóstico em um articulador semi-ajustável na posição inicial do paciente, de relação cêntrica. Fala, mas não é a dimensão vertical? O que eu falei lá atrás? Relação cêntrica é o 2. Quando eu estou falando do 2 é porque o 1 já foi superado. Então eu não preciso repetir que é na dimensão vertical e na relação cêntrica. Tá? Isso é redundância. Se eu estou falando em relação cêntrica, que ele é o ponto 2, o 1 já foi resolvido. Então, eu já estou trabalhando nas dimensões do paciente correta. Então, eu já posso identificar o que alterou essas dimensões e o que falta para restabelecer essas dimensões. Feito isso tudo, todas essas coletas de dados, eu vou chegar ao meu diagnóstico. Do que o paciente apresenta e o que eu posso fazer por ele. Então, essa primeira etapa nós chamamos de diagnóstico. E muitas vezes, gente, não é carapuça para ninguém, porque eu sou dentista também. E quando eu me formei, recém-formado, eu fui trabalhar lá na minha querida Ipameri, lá em Goiás. E já comecei negligenciando aí. A gente não fazia diagnóstico, a gente fazia orçamento. É o que o paciente precisa de reparos, não quem era o paciente. E foi por essa experiência, por tudo que eu aprendi na vida, que hoje eu dou tanto valor nessa anamnese. Em quem é o indivíduo que está com a cabeça no meu colo pedindo socorro. Só nós, ele só faz isso conosco, os dentistas, e com as mães. E nós temos que ser muito grato e respeitoso por isso. Tá? Aí nós passamos por uma segunda etapa. Depois daquele diagnóstico, aí eu vou planejar o que fazer com esse paciente. Que é o planejamento. Planejamento de quê? De procedimentos. O que eu vou fazer? E o que eu estou preparado para fazer diante dessa situação? Depende do que eu ouvir. Depende do que eu ver aqui, do que eu ver aqui, do que eu ver aqui, do que eu concluir lá. Tá?
Aí eu vou fazer procedimentos educativos, eu vou educar esse indivíduo para a saúde. Por que a importância dos dentes? Como preservar os dentes? Por que mastigar corretamente? Vocês sabem mastigar? Quem ensinou vocês a mastigarem? A quem você ensinou a mastigar? É muito fácil, você tem que mastigar dos dois lados. Tá, e daí? Porque se eu não mastigar adequadamente, não for orientado, o meu aparelho estomatognático não vai desenvolver fisiologicamente. Ou você chega em uma academia e pega qualquer peso e faz qualquer exercício. Eu sou direito aqui, pego só do lado de cá e fico fazendo exercício. Como é que vai ficar meu outro braço? Eu vou fazer enchimento aqui? Ou eu tenho que fazer exercício dos dois lados? Dos músculos estriados. E a minha mastigação não é desenvolvida por músculos estriados? Então nós estamos discutindo mastigação com o paciente. Isso é educativo. Para o seu desenvolvimento, para a preservação da sua simetria facial, para a preservação da sua harmonização facial. Entende? Feito isso, eu vou fazer o preventivo. O que é preventivo? É combater os fatores etiológicos. Prevenir. Como que eu previno? Não deixando a causa chegar. Quem são nossos fatores etiológicos principais? Os dois que eu saquei lá atrás. Micro-organismo, distúrbio oclusal. São tantos, né? É tão difícil essa odontologia. Eu tenho dois inimigos principais. Entende? E aí, finalmente, depois que eu preveni, algumas coisas já estavam em danos. Já tinham danos. Mas para que esses danos não agravassem, que não viessem novos, eu preveni aqui. Agora, muita gente concentra só no dano. O orçamento aqui, a última técnica, o último produto, e às vezes produto que nem experimentado é, que daqui 6 meses você não encontra para fazer mais. Eu já vi esse filme. Quando eu dava aula de metalocerâmica, andava por aí, os caras olhavam para mim, professor, só conhece o Art Glass? É moderno, saiu agora, pois é, a cerâmica está aí até hoje. E o Art Glass sumiu. Entende? Tantas coisas sumiram. Quantas vezes eu fui desafiado por não ser a favor de condicionamento pulpar? Quantas vezes eu fui desafiado por pôr um pino metálico, por um pino de fibra, não sei o quê. Me dá vontade de rir. Entende? Se eu não cuido aqui, se eu me focar só aqui, eu fico na mão do marketing, do modismo. Lembra há 5 anos atrás o modismo de bichectomia? Vocês têm ouvido falar muito de bichectomia ainda? Vai diminuir. Vai desaparecer. Entende? Então, tem coisas que aparecem aqui, se não tiver uma sustentação para cá, uma sustentação lá no aparelho, vai desaparecer. Então, aqui eu vou reparar danos que causam dores, disfunções, desordem, distúrbio, tudo deu. Aí os caras, não, desordem temporomandibular, não, é disfunção temporomandibular. Tudo é desorganização. Então, esta etapa aqui é a etapa do tratamento, da reconstrução. Então, nós estamos organizando. Nós temos os objetivos, eu tenho as unidades que eu vou reabilitar, como eu vou diagnosticar e como eu vou tratar. Essa vai ser a sequência do que eu vou apresentar para vocês. Tem começo, meio e fim. Tá?